Hoje nós vamos estudar o Salmo 88. Salmo 88. Nós vamos conhecer um pouquinho mais de Deus através Nós vamos fazer um contraste de sentimentos do salmista com a realidade. O que eu quero dizer com isso? Dessa vez nós vamos ter que discordar do salmista, tá? Deus não colocou na Bíblia só coisas bem certinhas. Quando uma pessoa tinha uma compreensão errada de Deus e falava disso com Deus, e Deus queria que isso entrasse na Bíblia, Ele deixou entrar. Então Deus nunca ficou poupando e resguardando um escritor da Bíblia quanto aos defeitos dele, quanto às falhas, às fraquezas. Então isso é bom. Eu não acho isso ruim, eu acho isso bom, porque eu acabo me identificando com eles, porque eu também sou falho, sou pecador, e aí eu vejo alguém usado por Deus nessa situação também. Então isso nos faz ficar firmes no Senhor. Mas o salmista pensa numa pessoa pessimista, pensa numa pessoa triste. Teve 3 comentaristas que falaram do salmo, muito mais comentaristas, mas eu quero destacar 3 deles. O William MacDonald, ele chamou esse salmo de o salmo mais triste da Bíblia. Esse é o salmo mais triste na opinião dele. Gadlin, um outro comentarista, ele disse que o salmo 88 é toda escuridão. Só tem um raio de luz, que é o versículo 1. Alguém pode ler o versículo 1 do salmo 88? Na opinião dele, só esse versículo que é um raio de luz, um facho de luz, o restante é só escuridão, é noite. Aí o mesmo William MacDonald, ele falou, talvez você se pergunte, o leitor, se pergunte, por que Deus permitiu um salmo desse na Bíblia? Porque normalmente a gente abre os salmos para ficar animado, né? E aí você abre um salmo desse e vê tudo embaçado, tudo tristonho. Ele deu um exemplo que me chamou a atenção também. Ele falou que um servo de Deus do passado, chamado John Nelson Darby, ele estava passando um momento da vida dele muito triste. Você já passou alguns momentos assim, né? Muito triste. E ele falou que ele começou a folhear a Bíblia à procura de algo que o consolasse, e ele não achava. Não que a palavra de Deus não seja perfeita, porque ela nos consola, mas ele não conseguia achar nada. E ele bateu os olhos no Salmo 88. Ele falou que ele foi grandemente consolado no Salmo 88. Ele falou, até que enfim alguém me entende, porque ele estava passando a mesma coisa, não a mesma coisa, mas ele estava tendo o mesmo sentimento que o salmista estava. Nós muitas vezes nos recusamos a falar a verdade diante de Deus. Por alguma razão a gente quer florear nossa oração. Em público tudo bem, porque eu não vou abrir meu coração totalmente em público. Quase nunca eu faço isso, talvez você também não. Mas diante de Deus nós podemos entregar todas as nossas queixas. Nós podemos falar para Deus coisas que, se nós falássemos para os nossos amigos, nossos familiares, nossa esposa ou marido, eles iam nos interpretar mal. Eles iam achar que nós estamos desviando da fé. Mas diante de Deus você não precisa se preocupar. Aliás, é bom que você fale
aquilo que está no seu coração diante de Deus, porque Ele conhece as suas queixas, Ele conhece a sua dor, as suas lutas, e Ele te entende. Então John Nelson Darby, ele falou: esse escritor me entende. E ele sentiu grande conforto. Então eu preparei vocês assim para o Salmo, porque é um Salmo realmente muito triste, e é um Salmo exagerado, não é que Deus é exagerado, tá bom? O salmista que Deus permitiu escrever esse Salmo, ele exagerou nos sentimentos, mas era o que ele estava sentindo. Ele falou coisas que realmente não são assim. Deus não vê como ele estava vendo, mas ele só conseguia ver dessa maneira. Então vamos adentrar para esse Salmo, vamos sofrer com ele, e quem sabe, assim como John Nelson Darby, alguém aqui vai ser consolado com um Salmo tão triste desse, né? O título desse Salmo diz assim: Cântico, Salmo dos filhos de Corá, ao mestre de canto para ser cantado com cítara, um instrumento, né? Salmo didático de Emã Ezraíta. Então é um salmo de alguém que a gente quase não ouve falar na Bíblia, né? Então nós vamos ver esse salmo da seguinte maneira, conhecendo a Deus um pouquinho mais e fazendo um contraste com o sentimento do salmista. Então vamos começar assim: Deus está atento às nossas orações, Deus está atento, diferente do que o salmista está sentindo. Depois nós vamos ver que Deus age, diferente do que imagina o salmista. E por fim nós vamos ver que Deus não abandona, diferente de como o salmista está vendo Deus. Ele acha que Deus está o abandonando. Vamos estudar assim então? Deus está atento, diferente do que você vai ler aqui. Vamos ler novamente o versículo 1. Vou pedir para a Idene ler, versículo 1. Ó Senhor, Deus da minha salvação, dia e noite clamo diante de Ti. Ele clama. Será que Deus está atento? Será que Deus está ouvindo a sua oração? Ele clama qual parte do dia? Dia e noite. Então é algo na vida dele, no momento que ele está passando, que é tão importante que ele está fazendo isso constantemente. Ele não consegue tirar o problema da cabeça dele. E ele clama ao Senhor noite e dia. Joãozinho, leia o versículo 2, por favor. Que a minha oração chegue à tua presença, inclina os ouvidos ao meu clamor. Esse é o desejo dele, né? Eu estou aqui orando e eu quero que a minha oração chegue até a tua presença. Alguém aqui tem dúvida que a sua oração chega até Deus? Talvez você diria: eu não tenho dúvida nenhuma. Mas pode ser que algum dia você tenha essa dúvida. Eu já tive dúvida que Deus estava me ouvindo. Porque eu me sentia tão mal que eu achava que Deus não estava me ouvindo. E o salmista, ele ora a Deus e ele tem uma esperança, que Deus ouça a oração dele, que Deus incline o ouvido para o clamor que ele tem, porque ele está passando realmente por dificuldade. Robson, você está aí com o versículo 3? Sim. Pode ler, por favor? Pois a minha alma está farta de males, e a minha vida já se abrirá da morte. À beira da morte. Isso, à beira da morte. A alma dele está farta de males, é assim que ele se sente. Eu estou cheio, estou farto dos males na minha vida, a minha vida já está beirando a morte. Bom, ele não sabe disso, né? Ele acha que a vida dele está beirando a morte, mas é o jeito que ele se sente. E o jeito que você se sente, você fala para Deus. Se você sente que as pessoas estão te desprezando, fale isso com Deus. Se você sente que você não tem valor, fale com Deus.
Porque se você procurar uma pessoa, um palestrante de autoajuda, ele vai querer te valorizar. Ele vai querer dizer, não, você não pensa assim não, vamos levantar esse ânimo, esse astral, né, que eles falam. Mas com Deus não tem essa conversa de autoajuda. Com Deus, ou é ou não é, não tem enrolação. Se você se sente assim, fala para Deus. Eu me sinto mal, eu me sinto culpado. Talvez Deus vai falar, com razão. Você agiu errado, está se sentindo mal. Então o nosso Deus, Ele não vai tentar nos agradar para não perder o cliente. O nosso Deus, Ele vai falar sempre a verdade. Será que Deus ouve? Sim, Deus ouve. Ele ora para que Deus o ouça. Mas será que realmente Deus ouve? Deus está atento. Deus não é indiferente. Deus não é cínico aos nossos problemas. Deus até inclusive fica bravo. Vamos ler o versículo 7. Eu vou pular às vezes os versículos, tá bom? Versículo 7, a Sabrina pode ler? Sobre mim pesa a tua ira, tu me abates com todas as tuas ondas. Ele sente assim. Ele sente que Deus está vindo com as ondas, batendo sobre ele, e que Deus está muito bravo com ele. Será que Deus está? Eu não sei. Será que ele está com algum pecado que estava encoberto e agora ele quer falar? Eu não sei, mas é assim que ele se sente. Nunca nós devemos tentar mudar o sentimento das pessoas. Por exemplo, se alguém está triste, nós não devemos falar, olha, não fica triste, não chora, a não ser que você tenha a solução para ela. Mas se você não tem a solução, quem é você para falar para a pessoa não ficar triste? Ele sente que a ira de Deus está sobre ele. E se ele estivesse em pecado? O rei Davi, no Salmo 32, ele falou alguma coisa sobre esse sentimento. Ele disse, a tua mão pesava sobre mim, dia e noite, por causa do pecado dele. Versículo 16, a ira de Deus. Pode ler, Darcy? Sobre mim passou a tua ira, os teus terrores acabaram comigo. Assim que o salmista se sente. Eu sinto que Deus está tão bravo comigo, que Ele acabou, Ele deu cabo de mim, Ele me estraçalhou, tanto medo que Ele colocou em cima da minha vida. Então Ele não está falando comigo, Ele não está falando com você, Ele está falando com Deus. Essa é uma oração dele. Nós estamos entrando no meio da oração de alguém, uma oração particular. E Deus queria que essa oração particular fosse conhecida de nós. Para você saber que não é só você que fica triste, acabado, derrotado. Outras pessoas ficaram assim. Servos de Deus do passado e do presente já sentiram isso. E eles estão sendo sinceros diante de Deus. Agora, Deus é bom. Deus é bom e Deus é fiel. Versículo 11, a Tânia pode ler? Será referida a tua bondade na Escritura? A tua fidelidade nos abismos? O contexto aqui nos diz que o salmista, ele está tão amargurado que ele acha que vai morrer. E veja como que é a mente dele. Ele fala com Deus, olha, morrer não é negócio para o Senhor. Se eu morrer, isso não é bom para o Senhor. Por quê? Quem louva a Deus, quem agradece a Deus, quem exalta a Deus são os vivos. Se o Senhor me matar, o Senhor vai ficar sem louvor. É uma oração que realmente você não teria coragem de fazer em público. A oração do tipo, o Senhor precisa de mim. Mas é assim que ele está fazendo um jogo como se
Deus vai atender porque ele vai morrer. Ele disse: se eu morrer, eu não vou te louvar. Será que o Senhor vai encontrar a fidelidade nos abismos, na sepultura? Eu não vou ser fiel ao Senhor morto. Então eu preciso estar vivo. O Senhor precisa me manter vivo. Meus irmãos, embora seja uma oração, até poderíamos dizer vergonhosa, teologicamente falando, né? Mas é a oração que sai do coração. Tem muita oração redondinha, bonitinha, mas ela não sai do coração. Essa aqui está saindo das profundezas do coração de alguém que está muito amargurado. Deus é justo e Deus se lembra. Versículo 12. Silvânia, pode ler? Acaso nas trevas se manifestam as tuas maravilhas e a tua justiça na terra do esquecimento? Ele continua com esse sentimento, que se eu ficar nas trevas, se eu morrer, se o Senhor não me ouvir, se eu estiver na terra do esquecimento, a terra do esquecimento é a morte, né? As pessoas vão lembrar do dia que ele morreu, mas depois vai esquecendo, até sumir da memória de quase a maioria das pessoas. Então, ele disse: se eu for esquecido, como que as suas maravilhas vão se apresentar diante da minha vida? Ou seja, como que eu vou mostrar para as pessoas as tuas maravilhas se o Senhor deixar eu morrer? Então ele sente que, ou pelo menos ele está expressando assim, que a vida dele é tão importante que Deus depende da vida dele para expressar as maravilhas de Deus para as outras pessoas. Será que você está se valorizando tanto assim, que você acha que você faria tanta falta? A tendência é nossa, né? Nós queríamos pensar que a gente faria muita falta. Mas você sabe o que acontece, né? Quando falta você, ou quando falta alguém. As pessoas se adaptam, as pessoas sobrevivem, as pessoas tocam a vida para frente, e as pessoas nem lembram que você existiu. Então o salmista, ele está agarrando tanto na vida, que mesmo que está num fiozinho para ele partir do mundo, né? Pelo menos assim que ele se sente, ele não quer. Ele está lutando com todas as forças dele. Diferente do rei Davi, que ele disse: a tua graça é melhor que a vida. A tua graça é melhor do que a vida. Então, meus irmãos, vamos deixar as nossas vidas nas mãos de Deus. Ele sabe o que ele faz, é o melhor. Não tenta direcionar Deus, porque senão ele não seria Deus. Ele tem que direcionar a sua vida. Deus orienta. Deus não é alguém que vai te deixar sem orientação. Versículo 15. José, pode ler? 15. Desde moço tenho sofrido, e ando perto da morte. Os terrores levaram-me ao desespero. Tá. Então o salmista diz que ele está aflito, está prestes a expirar. Desde quando? Desde moço. Ou seja, ele sente que a vida dele, a vida toda foi na beira do abismo. Talvez ele esteja bem deprimido, né? E pessoas bem deprimidas assim, elas falam coisas talvez exageradas. E ele diz: sob o peso dos teus terrores estou desorientado. Meus irmãos, Deus não te deixa desorientado. Deus vai orientar a sua vida. Se por algum momento você está desorientado, Deus também sabe disso. Ele vai levantar pessoas para orar por você.
Ele vai levantar pessoas para te darem uma palavra que vai te colocar nos trilhos novamente. Você não vai ficar desorientado para sempre. Essa é a promessa que nós temos, que Deus nunca vai nos desamparar. Mas é assim que Ele sente. Ele sente desde moço assim. Você já viu pessoas que estão tão desanimadas que ele fala: minha vida sempre foi assim, nunca prestou. Aí a pessoa começa a exagerar os problemas dela. Deus orienta. E Deus está atento até aos inimigos, porque o salmista, ele tem inimigos. E ele acha que ele vai ser destruído pelos inimigos. Mas Deus está atento à vida dele. Versículo 17, Aline, pode ler? Eles me rodeiam todo dia como água, eles juntos me sitiam. Os meus inimigos são assim, eles estão me rodeando igual água. A água, quando você solta a água, ela vai para todos os cantos. Ele sente que não tem mais por onde ser circundado pelos inimigos. Os inimigos estão ao meu redor todo o tempo. É assim que ele está vendo a vida. Em outras palavras, nós diríamos, nesses versículos que lemos, ele acha que Deus não está atento. É como se ele tivesse que acordar Deus. Ei, acorda, eu estou aqui, estou sofrendo, você não vai fazer nada não? Ele quer orientar Deus através dessas lamentações dele. Mas o que Deus faz? Deus é tão bom, paciente, que ele deixa o filho dele falar. Pode falar o que você quiser, fala, é bom para você falar. Não foi assim com Jó, né? Jó, ele disse várias vezes para os amigos: o que eu mais quero é um tribunal com Deus. Aí eu ia mostrar a minha justiça para Deus, e eu ia me justificar diante de Deus. É assim que ele falava, né? Quando Deus apareceu, fala. Ele não conseguia falar nada. Tamanha a grandeza de Deus. Aí ele chega a dizer, Jó, né? Eu falava daquilo que eu não sabia. Então, meus irmãos, vamos nos aquietar. Deus sabe todas as coisas. Deus age diferente do que ele pensa. Então, nós lemos no versículo 1, Deus salva, né? Ó Senhor, Deus da minha salvação. Deus salva. Então ele está agindo, ele está salvando várias pessoas. Inclusive, com certeza ele deve ter salvado esse salmista da angústia dele. Porque várias pessoas tiveram em angústia, Deus cuidou. Deus fortalece também. Tiago, pode ler o versículo 4? Sou contado como se desce em um abismo, sou como um homem sem força. Nós vamos discordar dele de novo, né? Todo salmo a gente tem que discordar dele. É assim que ele se sente, ele não está mentindo, mas Deus está com ele. Ele acha, eu sou contado com aqueles que descem a cova, ou seja, eu sou como um morto, eu não valho nada, eu sou como um homem sem força, mas Deus vai te fortalecer. Deus fortalece, Deus age, e Deus socorre também. Dona Zenita, leia o versículo 13, por favor. Mas eu, Senhor, clamo a Ti por socorro, e até amanhã já se antecipa diante de Ti a minha oração. Então eu clamo por socorro, então Deus socorre. Por que ele clama por socorro? Porque ele sabe que Deus socorre. Ele já viu isso acontecer, só que agora ele acha, talvez ele ache isso pelo salmo todo, que Deus não vai socorrê-lo dessa vez, mas vai. Você já passou por um momento que você falava, dessa vez não tem jeito. Deus não vai ter um jeito de, não tem uma escapatória para mim, dessa vez não. Mas tem. Deus, ele sabe socorrer o aflito no momento da sua angústia, e Deus não tem o braço encolhido para aquele que é contrito, aquele que é dependente do Senhor.
Então, desde madrugada, né? Amanhã já está chegando e diante de ti a minha oração. O que quer dizer isso? Ele passou a noite orando. Por que ele passa a noite orando? Porque ele confia em Deus. Só que ele não está conseguindo, ele não tem forças agora, nesse momento, para confiar nisso. Meus irmãos, às vezes nós precisamos orar pelas pessoas porque elas não têm forças. E quando nós sabemos disso, nós precisamos intensificar a oração pelos aflitos. Porque nem todos os aflitos falam. Às vezes eles guardam só para eles. Mas aqueles que falam, ou aqueles que Deus nos dirige, porque às vezes Deus toca no nosso coração para orar por algumas pessoas. Mesmo que elas não falem, elas estão sofrendo e Deus coloca no nosso coração. Às vezes Deus nos acorda de madrugada com uma pessoa na cabeça. E por que Deus faz isso? Por que acontece isso? Muitas vezes, eu não sei quais as vezes acontece, mas muitas vezes se acorda pensando em alguém, porque Deus está querendo usar a sua vida para orar por aquela pessoa, porque aquela pessoa está sem forças para orar por ela mesma, para confiar em Deus. E aí nós temos que, como se confiar em Deus por ela, levar as cargas uns dos outros, e assim nós cumpriremos a lei de Cristo. E Deus não abandona, diferente de como o salmista está vendo. Deus não abandona. O Senhor Jesus, quando estava subindo ao céu, Ele falou para os discípulos: eis que estou convosco, todos os dias, até a consumação dos séculos. Em Hebreus 13:5, é um incentivo para nós não vivermos na avareza, tão preocupados com dinheiro, porque a Bíblia fala que Deus certamente não vai nos abandonar jamais. Ele vai cuidar de nós. Então Deus não abandona. Mas não era assim que ele sentia, né? Deus está presente até quando o crente está enfrentando a morte. Até quando o crente está bem perto da morte, ou quando o crente morre mesmo, Deus está com ele. Deus nunca abandonou ninguém. O salmista disse no Salmo 23, ainda que, completem por favor, ainda que, isso, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, ou ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Mesmo que seja em momento de morte, Deus está com você. Mas não é assim que o salmista se sente. E vamos respeitar o sentimento dele. No versículo 3, João Mendes pode ler? Eu sei que já lemos, mas pode ler novamente. Pois a minha alma está farta de males, e a minha vida já se à beira da morte. Então ele sente que ele está à beira da morte, e nesse sentimento ele sente desamparado, mas Deus não o desamparou. Versículo 5, o irmão José de Paula pode ler? 5. Atirado entre os mortos, como os feridos de morte, que jazem na sepultura, dos quais já não te lembras, são desamparados de tuas mãos. Ele se sente assim. Ele se sente como alguém que é atirado entre os mortos. Talvez vocês já viram esses filmes de guerra, onde eles vão empilhando mortos, né? Ele sente assim, que Deus está jogando entre os feridos de morte, os que jazem, os que estão na sepultura, e ele coloca um comentário que nós sabemos que não é assim que Deus age, mas ele coloca esse comentário: dos quais já não te lembras, são desamparados de tuas mãos. Ele está com uma visão de que morreu, acabou, morreu, está desamparado. Deus só cuida dos vivos, dos mortos Deus não cuida. Mas não é assim.
Você já leu isso lá em Lucas, quando morrem aqueles dois, né? O rico e o Lázaro. Tanto perdido quanto o salvo. Depois dessa vida, Deus está atento. Deus conhece o destino de cada pessoa. E o salmista, ele se sente desamparado, como se morrendo, Deus não se interessa mais por mim. Deus está no abismo pelo qual o crente passa. Versículo 6, pastor João Melo, pode ler? Puseste em uma cova mais profunda, na escuridão das profundezas. Aquele comentarista tinha razão, né, o Gabriel? Só tem um fio de luz aqui nesse salmo, que é o versículo 1, o resto é tudo escuridão. E aqui o salmista diz: Deus me colocou numa cova profunda, nos lugares tenebrosos, escuros. É o sentimento que ele está tendo, e ele está orando assim, achando que Deus o abandonou. Mas, meus irmãos, vocês sabem disso, Deus não abandona. Mesmo que você se sinta igual ao salmista. Se você se sentir assim, crie coragem e peça para alguém orar por você. Não precisa ser várias pessoas, mas uma pessoa que é da sua confiança. Peça para aquela pessoa: pode orar por mim, por favor? Eu estou me sentindo como o versículo 6, como se Deus tivesse me jogado num buraco escuro e dali eu não saio. Ora por mim, porque eu não tenho forças mais para orar. Versículo 8 agora. Mesmo se você se sente aprisionado numa prisão, Deus está cuidando de você. João Marcos, pode ler o versículo 8? Afastaste de mim os meus amigos, e para eles me tornaste repulsivo. Estou preso numa armadilha e não há como escapar. Então, até aqueles que me conhecem, meus amigos, eu sou objeto de abominação para com eles. Ou seja, eles não querem saber de mim. Eu estou numa pior. Eu estou preso. Eu me sinto preso. Não vejo escapatória, não vejo como sair dessa prisão. Lembre-se, talvez você esteja julgando o salmista. Poxa, que homem sem fé, que homem totalmente pessimista. Mas vamos lembrar, ele não está falando com você, ele está falando com Deus. Então você tem que dar um crédito, que uma pessoa nesse estado, ele está pegando forças da onde ele não tem para falar com Deus. E às vezes nós, um pouquinho de desânimo, a gente não quer orar, mas é isso que ele está fazendo, ele está orando. E Deus, na bondade dele, ele permitiu que a oração desse salmista fosse colocada em forma escrita e chegasse até nós hoje. Então é um grande ensino para nós. Não importa o que você esteja passando, você tem que orar, você tem que falar com Deus, porque Deus ouve. Versículo 9, Deus está com aflito. Jonas, pode ler? Os meus olhos desfalecem de aflição. Dia após dia venho clamando a ti, Senhor, e te levanto as minhas mãos. É um homem tão desanimado, é o salmo mais triste, não tem luz nesse salmo, mas é um salmo que mostra alguém que está em oração. E ele não ora um dia só. Dia após dia venho clamando a ti, Senhor. E ele não ora só num período do dia, dia e noite. O sol se nasce e ele está orando, como diz o versículo 13, diante de ti está a minha oração. Então é um homem que está aflito, mas ele resolveu passar todo o momento da aflição dele em oração. Aconteceu isso com Jesus também. Jesus estava muito aflito, e o que ele fez? Ele foi para algum lugar para ensinar pessoas.
Será que Jesus pensou, talvez se eu ensinar pessoas, como eu sempre faço, eu fico melhor, meu humor melhora? Ele não fez isso. Jesus se isolou quando ele estava triste. Ele foi para um lugar, ele não deixou nem os discípulos irem com ele. Ele disse, fiquem aqui enquanto eu vou ali orar. Para eles ficarem orando por ele, né? Ele foi orar diante do Pai. E o Senhor Jesus orou 3 vezes, Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice, esse sofrimento que eu vou passar. Ele orou ao Senhor. Então é uma decisão, meus irmãos, que nós precisamos tomar diante de Deus, na nossa vida. A próxima vez que você ficar muito triste, quem sabe seja hoje, eu não sei. Quem sabe você já esteja triste. Mas você precisa tomar uma decisão. Você vai afogar a sua amargura, a sua tristeza com alguma coisa, tentar distrair sua mente, ou você vai diante de Deus e vai contar para Ele todas as suas queixas. Uma vez eu fui fazer isso, né? Fui tentar praticar isso que eu estou sugerindo para vocês. Eu me isolei e falei, agora eu vou falar para Deus tudo que está no meu coração. Quando eu sentei para orar, eu não lembrava o que estava no meu coração de tão amargo. Não veio. Falei, já que não veio, eu vou louvar a Deus. Então, meus irmãos, às vezes nós pensamos, eu preciso colocar para fora tudo diante de Deus, vou falar umas verdades para Deus. Mas você pode se impressionar. Na hora de orar, Deus traz para você uma paz tão grande que você fala, mas cadê o meu motivo de reclamação? Não tem. Porque Deus se antecipa à sua oração. O Senhor Jesus disse que antes de proferir qualquer palavra, Deus já conhece. Antes de você ter um motivo de reclamação e de dor e de oração, Deus já conhece qual é o seu coração. E pode ser que Ele se antecipe à sua oração e quando você vai orar não tem nada para falar para Deus senão obrigado, Senhor, porque eu ia falar umas coisas, mas não vou mais falar, a paz já está aqui no meu coração. Graças a Deus por isso, né, irmãos? Mas faça essa escolha, vai diante de Deus em oração. Como diz o hino, aflito e triste coração, completem? Deus cuidará de ti. Deus vai cuidar da sua vida. E o versículo 14, Deus veio. Você leu, Val? Não, 14. Senhor, por que rejeitas a minha alma? Por que escondes de mim a tua face? É assim que ele se sente, então deixa ele orar assim. Ele sente que Deus está escondendo o rosto dele, ele sente que Deus está rejeitando a oração e a alma dele, é assim que ele se sente. Se você se sente assim, ore assim. Não tem censura na oração, tá bom? Na oração é você e Deus. O Senhor Jesus falou, entra no teu quarto, fecha a porta e Deus que te vê em secreto te recompensará. Então é você e Deus, ninguém tem nada a ver com a sua oração, não tem censura na sua oração. Deus é amigo, Deus é o seu amigo. Pode ler, Neto? É o 18. Para longe de mim afasta-te, amigo e companheiro, os meus conhecidos são trevas. Isso. Para longe de mim, o que Deus fez? Deus afastou amigo e companheiro. Ele sente assim, Deus pegou os meus amigos e mandou todo mundo embora, tirou férias, meus amigos tiraram férias, e eu fiquei aqui sozinho. Os meus conhecidos são trevas, não consigo ver ninguém, estou nas trevas. Esse é o salmo, irmãos, acabou aqui. Aí você fala, mas que salmo é esse?
Esse é o salmo que Deus queria que ficasse na nossa mente, nos nossos púlpitos, né? Mas, como disse aquele comentarista, tem um facho de luz aqui nesse salmo. É o versículo 1. Vamos ler novamente? Alguém pode, o Rafa pode ler? 88, 1. Senhor Deus da minha salvação, de noite clamo diante de ti. Ó Senhor Deus da minha salvação. Esse é o facho de luz que você tem desse salmo. Deus é o Deus da salvação. Então o que nós aprendemos? Deus está atento, Deus age e Deus não abandona. Deus abençoe todos vocês. Vamos orar. Agradecemos a Deus por esse salmo, um salmo até pesado para nós lermos. Parece que é feito por alguém incrédulo, mas não, Deus, sabemos que é alguém que está sofrendo. O Senhor conhece o nosso coração quando estamos sofrendo. Sabemos, ó Pai, que o Senhor verá que vamos orar de uma maneira até amargurada algumas vezes, mas obrigado porque o Senhor entende. O Senhor vê, o Senhor não abandona, o Senhor age, o Senhor está atento às nossas orações. Por isso, ó Pai, nós queremos continuar orando. Levanta, ó Deus, mantenedores nas orações fiéis para orar por nós e que também nós sejamos pessoas fiéis para orar pelos aflitos. Nós confiamos no Senhor e queremos depositar toda a nossa vida para o Senhor, porque o Senhor ouve. Em nome de Jesus que oramos. Amém.